Glória a Deus. Deus é bom, né? Maravilhoso. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o ministério de Eliseu. A senhora tem revista, Maíra? Tem. Ah, então tá bom. Todo mundo tem revista aí? Tem? Que bom. Hoje é a lição de número 7, tá ok? E nós já lemos o textual, já lemos a verdade prática. E agora, como de costume, nós vamos fazer essa leitura bíblica em classe, porque muito da lição está dentro dessa leitura bíblica, né? Permita fazer um comentário aí, irmão João? Vou ficar à vontade, você. Interessante que o azeite aqui, né? O valor aqui está no azeite. O vaso é até meio simplesinho. Sim, né? o vaso simples, né? Mas o azeite Desgastado, está jorrando. está meio desgastado aí, né? Se a gente for olhar na imagem, né? Mas olha o valor aí, é o que está internamente. Tá, Né? o que vale é o que está dentro dele, né? Que bênção, né? Então, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, seu capítulo 3, versículo 5, 9, de 9 a 11, depois 14 a 18, e depois do capítulo 4, versículo de 1 a 7, e o versículo 38 a 41. Nós vamos, como de costume aqui, todos os irmãos ler um versículo aí, para nós não ficarmos, né, só um lendo. A gente faz cada um irmão tem uma oportunidade na sequência de ler. Eu vou ler o primeiro e aí os irmãos vão lendo aí. Primeiro diz assim: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado que os seguiam, não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitoso a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria? Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor: fazei neste vale muitas copas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os Moabitas e nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e a ela e o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse:
não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei no resto. Então, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Maravilha. Então hoje nós estaremos vindo aqui através dessa leitura que fizemos, evidenciar aqui 3 tópicos, né? Que é o Senhor zela pelo seu povo, demonstrar a fé, a confiança da viúva e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Meus irmãos, deixa eu ler aqui a introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre três deles: o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. O ministério de Eliseu, irmãos, foi marcado por milagres, né, e prodígios. E fez mais do que Elias. E eu quero tomar um tempinho dos irmãos para relatar alguns aqui. São muitos, viu? São muitos. Pelo menos 21 aqui. Imagina um homem que realmente Deus chamou, e ele, sucessor de Elias. E aqui já entra uma coisa que nós precisamos entender. Quando se fala lá que Eliseu deitava água na mão do profeta Elias, olha só, ele não era conhecido por ele ser profeta, ele era conhecido por ele honrar aquele que ele servia. Um servo. Era servo. Então já há uma aplicação para nós aqui. É Deus que nos faz, né, pastor? É Deus que nos coloca em evidência, não para nós sermos melhor que ninguém, não. Mas ele já tinha a evidência dele sendo servo. Deitava água sobre a mão de Elias. Isso chamava a atenção dos outros. Chamava a atenção. Ele estava sempre ali do lado de Elias. Qualquer coisa que ele honrava aquele que era a quem ele servia. Isso lhe trouxe reconhecimento. Aqui, quando nós vamos ver, chama Eliseu, um grande profeta. Não, aqui tem um que deitava água sobre as mãos de Elias. Josué não foi escolhido à toa. Josué foi escolhido porque ele servia Moisés fidedignamente, constantemente, não abria mão de estar ao lado. Então, há uma aplicação para nós aqui. Nós não podemos fazer coisas para aparecer, mas quando nós nos aplicamos a servir ao Senhor, servindo aquele que está acima de nós, com fidelidade, isso também conta muito para nós, para o nosso caráter, para a nossa disciplina cristã. Então que nós possamos honrar aquele que está, a quem nós estamos servindo, porque nós servimos homens aqui na terra, nós servimos a Deus, mas homens que são representados aqui na terra, que representam Deus aqui na terra. Então nós precisamos entender essas coisas, e seja em qualquer esfera, seja uma irmã no círculo de oração, seja um jovem da mocidade, seja um superintendente de escola dominical. Pastor Nilson é o meu superintendente, eu tenho que deitar água na mão dele, sobre as mãos dele.
Isso não quer dizer, e aqui nós estamos falando de bajulação, é diferente você ser bajulador e você honrar aquele que preside sobre você. Há uma diferença muito grande. Bajulador e você servir e honrar aquele que preside sobre você. Isso é reconhecimento. É o reconhecimento que Eliseu, antes de ser reconhecido como profeta, ele é reconhecido aqui como alguém que deitava água sobre a mão daquele a quem ele servia. Então que nós possamos aprender. Então deixa eu ler aqui alguns feitos de... Ele não vai dar para vocês marcarem tudo, porque é muita coisa. Primeiro, dividiu o rio Jordão para passar em seco. 2 Reis 2:14. Segundo, sarou as águas estéreis de Jericó, que nós vamos aprender. 2 Reis 2:22-23. Terceiro, 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas. Foram brincar com Eliseu, chamar ele de calvo, e ele simplesmente não gostou daquilo. E 2 ursas saíram e despedaçou 42 jovens. Em 2 Reis 2:23-24. Quarto, fez brotar água no deserto, que nós também vamos aprender, para salvar 3 reis. 2 Reis 3:15-16-20. Quinto, profetizou vitória desses reis sobre os moabitas. 2 Reis 3:19. 6, multiplicou o azeite da viúva, também nós vamos aprender. 2 Reis 4:6-7. 7, profetizou que a mulher de Sunem teria um filho mesmo na velhice do seu esposo. 2 Reis 4:16. 8, mais tarde, quando o filho dela ficou doente e morreu, ele foi lá e ressuscitou o filho. 2 Reis 4:19-35. 9, neutralizou o veneno que havia na panela. 2 Reis 4:38-41. 10, multiplicou 20 pães e algumas espigas de milho verde para comer 100 pessoas e sobejar. Será que a gente está vendo esse milagre aqui? Aqui que benção, né? Olha, foi a primeira multiplicação de pães, viu? Multiplicou 20 pães e algumas espigas verdes para comer 100 pessoas e sobejar. Sobejar, não foi que... Não, cada um comeu para comer e sobejar. 11, curou na mão da sua lepra. 2 Reis 5, de 1-14. 12, transferiu a lepra de Naamã para Geazi. Foi crescer o olho do que não era dele. Aí Eliseu, infelizmente, teve que ser profeta de Deus. 2 Reis 5, de 20-27. 13, fez flutuar um machado de ferro. A primeira vez que eu ouvi falar aqui, um pau virou imã. Porque pegou um pedaço de pau e trouxe o machado lá de baixo. Então, 13, fez flutuar 2 Reis 6, de 1-7. 14, revelou os segredos de guerra do rei da Síria lá nos seus aposentos. Ele revelava. 2 Reis 6, de 8-12. 15, orou para que os olhos do seu moço fossem abertos, para que ele visse que aqueles que estavam lá cercando ele, os que estavam com ele era muito mais ainda o exército que estava com eles. 2 Reis 6, de 15-17. 16, orou para que os soldados sírios ficassem cegos. 6, de 2 Reis 18-19. Depois orou novamente para que os soldados pudessem ver. 2 Reis 6 e 20. 18, profetizou o fim da fome no seco de Samaria. E ele ainda profetizou que o capitão não iria ver, ele só ia ver, mas não chegaria para lá. 2 Reis 7, 1 e 2 e 17. 19, profetizou a morte de Ben-Hadad, rei da Síria. 2 Reis 8, 9 e 10. E 20, profetizou o reinado de Ahazael e sua perversidade, o que ele faria no seu reinado. 2 Reis 8, de 11 a 13. E 21, depois de morto, os ossos dele foram usados para dar vida a um defunto. 2 Reis 13, 20 a 21. Veja que o homem era realmente um instrumento nas mãos de Deus. Porção dobrada, né? Porção dobrada. Era um instrumento nas mãos de Deus. E tem um negócio, irmãos. Eliseu também não tinha muito esse negócio de... nós vimos aqui pela leitura bíblica em classe. Era um homem que tinha uma personalidade forte. Era um homem de personalidade. Ele puxou de Elias, né? Até ousadia. Desculpa, irmãozão. Eu estava vendo aí que quando Jorão, né, que fala se tem alguém ali que é servo do Senhor ali. Não, Josafá que falou. Jorão era desviado. Jorão foi reclamar
falando. O que ele falou ali? Se não fosse Josafá aqui, se fosse para você, eu nem olhava para tua cara. Justamente, era um homem que realmente ele tinha. Naamã chega nele como um rei, como um general, ele nem sai do lugar. De lá ele manda, vai lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes. Ele fica indignado, sendo ele um general, um homem de. O profeta nem se deu. Não, ele tinha a personalidade dele. Isso fala da honestidade dele, da fidelidade dele para com Deus e Deus com ele. Convicção do seu chamado. Convicção. Ele não foi atrás de nada. Não, ele estava não. trabalhando com os bois lá quando Elias chegou e falou: ó, é você. Então, a fidelidade de Deus, porque ele realmente tinha a personalidade dele, era forte. Se Josafá não estivesse aqui, eu nem iria falar com você. Vou respeitar Josafá, porque vocês dois são desviados. Porque os dois que estavam lá, o Edomita e Jorão, realmente eram desviados. Mas Josafá era alguém que realmente merecia o respeito do profeta. Então, ele tinha realmente a sua personalidade forte, né? Mas aquilo dentro daquilo que Deus falava com ele, né? Dentro daquilo que Deus realmente tinha com ele, o compromisso que Deus tinha com ele, ele tinha com Deus. Então é muito bom nós vemos homens realmente que são homens que falam a verdade sem temer, pastor. A quem não fala a verdade. E ele falava, né? E era usado por Deus. Sempre foi usado por Deus. É muito bom nós estarmos com pessoas que têm realmente esse domínio, né, daquilo que fala, porque fala na direção de Deus, fala com propriedade, porque é dado pelo Espírito Santo de Deus. Não fala aquilo que ele quer, ele fala o que realmente Deus quer que ele fala, mas fala com autoridade, sem bajulação, né? Primeiro ponto fala de Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e maus. Na realidade, nós vamos ver, os reis eles são sempre divididos entre reis bons e reis maus. Mas por que reis bons e reis maus? Aqui não é só pelo trato com os seus seus súditos. Não é só por isso, irmã Helena. Aqui trata de reis bons e reis maus, Vivian, pelo fato da sua aproximação com Deus, do seu jeito, do seu trato com Deus. Então por isso eles são considerados reis maus. Até gostaria que ele lesse para nós aqui, segundo Reis, ele 3:23, por gentileza. Então essa é a distinção de reis bons e reis maus. Os reis de Israel sempre foram reis maus, enquanto que os reis de Judá regularmente eram considerados reis bons. Josafá era de Judá, rei de Judá. Então aqui nessa guerra nós vamos ler daqui a pouco, ele é o único que se destaca aqui. Mas os reis de Israel sempre foram tidos como reis maus. Pode ler, depois nós vamos falar mais sobre isso. Pode ler. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada. Segunda Reis 3:23, não é isso? Não, 3, 2 e 3. Desculpa, eu falei errado. 3? 3, 2 e 3. 3, 2 e 3. Isso. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Tá vendo? Tá falando de quem? Do filho de Acabe com Jezabel. Reis maus. Por quê? Era uma distância muito grande. Eles não preservavam a aproximação com Deus, aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eram pessoas que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles deixavam Deus de lado para reverenciar outros deuses, né? Justamente. Aí ele viu que eles não foram tão ruins como foram o pai e a mãe, mas ele acabou cometendo outros erros, né? Então eram tidos como reis maus e reis bons, né? E os reis de Judá sempre sobressaíram nessa parte. Os reis de Israel sempre foram considerados reis maus por causa disso, por causa de não observar a lei do Senhor, não observar aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Então estavam sempre trazendo coisas que desagradavam ao Senhor, que iam contra os mandamentos do Senhor, que iam contra a vontade do Senhor. Então eram considerados reis maus, entendeu? Então, além de colocar jugo pesado sobre o povo, tinha essa que era pior ainda. Eles não faziam a vontade do Senhor, estavam sempre fora da vontade do Senhor.
No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e reis maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como que eles relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração a ídolos. Então é isso que nós acabamos de falar. Além de tudo, o pior de tudo, eles promoviam, levavam o povo à idolatria. Então era realmente considerado rei mau. Vamos lá para o segundo tópico. Os 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, que é esse rei que nós acabamos de ler aí, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca. Ele era de Judá, então era considerado um rei exemplar, um rei que seguia à risca as ordens do Senhor, né? Considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, quer dizer, era alguém que seguia tudo aquilo que eles faziam e simplesmente pagava impostos, fazia. Então era alguém que se submetia às ordens, um vassalo, né, de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. O que acontece aqui? Essa guerra foi uma guerra política, porque quando Acabe morre, assume o reinado Acasias, o seu filho, mas ele fica por 2 anos. E no reinado dele, eles começam a ver uma fragilidade. E aí os moabitas, opa, é a hora de nós chegarmos e tirarmos esse cargo de cima de nós. E agora Jorão quer recuperar isso. Então Jorão convida aqui os reis, né, de Edom. E aí depois eu vou pedir para a irmã Vívia, vai ler aí 2 Reis 3:9, né? E está até na lição, mas é para nós basearmos o que nós vamos falar aqui. Então, era onde eles queriam recuperar aquilo que eles haviam perdido, né? Então, convida ali Josafá, convida o rei dos Edomitas e Jorão, o rei de Israel, para que pudessem entrar em guerra contra os moabitas que estavam se rebelando, não queriam mais se submeter àquilo que Israel estava fazendo com eles. Aí, a Bíblia vai ler aí, 2 Reis 3:9. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado que o seguia, não tinha água. Amém. Ô Dica, você procura para nós aí, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2 e 3, por gentileza, acho que é isso mesmo. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, 19, 2 e 3. Tá? Depois você vai ler. O que acontece aqui? Josafá era o único que, podemos dizer assim, pastor, que era crente, né? Sim. Os outros 2 eram desviados, infelizmente, Matei. Aqui estamos falando de 3 reis, que 2 não tinham nenhum temor a Deus, e um que era temente a Deus, Josafá, por que Josafá está aqui? Até os irmãos falam, como é que pode? Irmãos, nesse tempo, reinados eram feitos de alianças. E Josafá tinha aliança com o rei de Israel. E ele deu o seu filho, Jorão, para casar com Dalia, eu esqueci até o nome, acho que é Dalia mesmo, que era filha de Acabe. E por causa disso, por causa dessa aliança que Josafá fez com Acabe, quase que custou a vida dele. Então, temos que ter cuidado com as alianças que fazemos, pastor. Nos dias de hoje, é perigoso. Às vezes estamos fazendo aliança com pessoas que estão totalmente desviadas da vontade do Senhor, e nós largamos a mão, temos que andar juntinho, temos que cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Essa aliança de Josafá com Acabe quase lhe custou a vida, e ele foi repreendido por isso. Dica, lê para nós aí, 2 Crônicas 19, 2 e 3. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem?
Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Olha o que salvou Josafá: a fidelidade dele para com Deus. Ele ainda era visto por Deus como alguém que realmente servia a ele, que fazia as coisas corretamente. Mas para que fazer aliança com Acabe? E Deus estava cobrando dele, mandou o profeta Jeú falar para ele que isso lhe custaria, que ele pagaria um preço. Temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Temos que ter muito cuidado com as alianças que fazemos. E às vezes nós estamos pensando que estamos caminhando certinho, isso nos causará transtornos mais na frente, né? Ainda que Deus reconheça em nós, né, por misericórdia, não, Ele tem andado com fidelidade, mas temos que ter cuidado com aquilo que fazemos com a nossa vida espiritual, as alianças que fazemos. Mas os reis eram assim. E aí nós vemos que agora as pessoas, esses reis aqui, como a Bíblia leu, eles ficaram 7 dias rodeando os moabitas. Não tem água, não tem água. E agora, de quem que é a culpa? De Deus. Mandou nós aqui os 3. Irmãos, temos que ter cuidado. Às vezes as culpas que nós colocamos em Deus, e o ímpio principalmente. Quantas vezes eu não vou mais para a igreja porque Deus não fez isso? A culpa é sempre de Deus. E Deus não tem culpa nisso não. Deus não tem. A Bíblia nos mostra que Deus não tem culpa na derrocada do ímpio não. Não existe isso. Às vezes as nossas escolhas, elas são todas erradas. Chega na hora da aflição, Deus que é o culpado. E não é não, irmãos. Deus não é culpado de nada. Às vezes a gente cava um poço com as nossas próprias mãos, cai dentro dele e fala que foi o outro que nos o outro jogou. Você imagina, se prepararam 3 exércitos, estamos falando de 3 exércitos aqui, cada rei tinha o seu exército. Eles foram para a batalha, mas não se prepararam de ver para onde nós vamos, não tem água. Como é que nós vamos alimentar? Como é que nós vamos dar água para os nossos soldados, para os nossos animais? Eles não viram isso. Depois de 7 dias, eles foram se preocupar que não tinha água. Era tarde, né? Aí nessa hora lembra que tem um crente. Aí lembra que tem. Essa hora lembra que tem um crente. Mas é preocupante, irmãos. Ainda bem que tinha crente. Ainda bem, Geni. Leia para nós aí Oséias 8:7, por gentileza. Oséias 8:7. Engraçado que a gente para analisar e o povo vai ser sempre o povo, né? Sempre. As atitudes não mudam. Não Muda a muda. geração, muda a localização geográfica da terra, mas sempre as atitudes são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Sempre. Geni, lê aí. Oséias 8:7, por favor. Porque semearam ventos e cegaram tormentas, não afearam, a erva não dará farinha, se a der tragá-la-ão os estrangeiros. É isso? Isso é o que nós semeamos, irmãos. E a culpa é de Deus. Infelizmente não é isso. Porque eles estavam todos errados. Agora só houve um inteligente aqui, foi Josafá. Josafá, mesmo estando errado, olha o que ele fala no versículo 11 aqui, de 2 Reis. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Opa, vamos consultar um crente aqui. Pastor Emerson. Sabia que tinha um Deus, né? Isso, pastor Emerson, 2 Reis 3, 13 e 14, por gentileza. Sabia que existia um Deus e que realmente A memória de Elias. a memória é 3, 13 e 14. 3, 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Olha a resposta de Eliseu para o rei de que Israel. tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá,
não olharia para ti, nem te veria. Olha só, é por causa de Josafá que eu vou falar o que Deus quer que eu fale, mas não com você. Os bons, né, os profetas do teu pai e da tua mãe, Vai atrás deles, vai lá atrás dos profetas de Jezabel e de Acabe, Ousado. né? E é interessante que aí depois disso, o que ele fala? Ele manda cavar no deserto. Cava aí. É emocionante. Cava aí que vai aparecer água. Olha que coisa tremenda. Não tem vento, não tem chuva, mas vai encher de água aqui. Que coisa tremenda. Que autoridade. Não foi uma água comum, não, né? Não. Que assustou o exército inimigo. Assustou. Deus fez descer aquelas montanhas água para encher todo aquele vale. É coisa tremenda, irmãos. Deus ainda quer usar realmente os homens e as mulheres de Deus, para que tenha realmente essa confiança, né? Essa intrepidez de realmente falar e as coisas acontecerem. Deus não mudou. Deus não mudou. Irmãos, Né? Pode falar, Eli. Fica à vontade. Já foi comentado aí, mas eu achei interessante que na síntese desse tópico, que está só na revista dos professores, diz que não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis. Sim. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Então, aqui está se referindo, eu acho bem interessante que se refere aqui a Josafá, né? Josafá. Porque se a gente for olhar, se Josafá não tivesse ali com eles, se fosse Jorão ali, será que Deus ia agir da mesma forma? Não. Deus ia dar água? Deus ia entregar os moabitas nas mãos deles? Não ia nada. Então, trazendo para o dia de hoje, em meio a este mundo, Deus sempre olha para o justo, sempre olha para o fiel. Sempre. Então, sempre. não importa se nós estamos em minoria, mas Ele sempre vai olhar pelo justo. Então a predição de Eliseu, que manda cavalo no deserto, é isso. Você não está vendo, mas vai acontecer. Ainda além disso, prediz que eles ganhariam a guerra, mas isso é porque tinha ali alguém no meio, a qual Deus velava pela vida dele. Não pela vida do rei de Edom, que era um desviado, nem pela vida de Jorão, que era um desviado. Miguel, eles estão lá em cima já. Pode subir lá, só. O portão está fechado. Acho que fechou. Só um minuto aí, gente. Mais ou menos aquilo que a gente está aprendendo nas terças-feiras, né? O compromisso de Deus é com aquele que tem compromisso com Ele. Sim, né? sim. Então, olha, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Tudo por causa do rei Acabe, do rei Josafá. Então, irmãos, é isso que importa, né? Não importa em que meio nós estejamos, não importa. Se nós realmente tivermos a presença de Deus em nossa vida, nós faremos a diferença. Não importa o lugar onde estivermos no meio de ímpios, só de crentes, né? Porque às vezes estamos só no meio de crentes, mas temos que ter também cuidado, que não é todo mundo ali que Deus está, não, às vezes tem um ali que realmente se sobressai, né? E eu já vi muitas situações, né, onde tem muita gente reunida e muitos tentam às vezes expulsar um demônio e vai só um lá e põe a mão e o demônio sai e a pessoa cai, porque eu posso dizer que o patamar de espiritualidade dele, ou de aproximação dele com Deus é maior que a minha? O compromisso dele com Deus e Deus com ele é maior que a minha? Posso dizer isso. Como o pastor colocou lá, que esse só sai com jejum e oração. Aí quem é que está jejuando e orando? É aquele. Aquele que expulsou. Vamos lá para o segundo ponto. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Que coisa tremenda também, né? Está naquilo que nós apontamos aqui, né? Só voltando lá na questão da água, que diz que aquela região era terra avermelhada, né?
e aquela água ela enche as covas, e quando no dia seguinte, que o exército inimigo, que eles olham e vê todo aquele vale cheio d'água, e aquela água avermelhada, os exércitos inimigos eles interpretaram como sangue. Por isso que eu falei assim, foi uma água especial, porque quando eles olham, quando eles olham, que eles vê aquelas poças d'água, e eles estão lá do lado da montanha, ele olha, o sol bate e reflete, eles interpretaram o seguinte: já acabou com o nosso exército, está todo mundo morto. Na hora do medo, até o valente treme, né? E aí foi onde Deus deu a vitória para eles. Está vendo? Que Deus, irmão Agostinho, Deus tem estratégia para tudo, né? Deus tem estratégia para tudo. É uma coisa tremenda. Deus, ele tem estratégia para tudo. E a gente precisa confiar nele. Confiar. Deixar ele trabalhar. Deixar ele trabalhar. Mas sem dúvida. posso contar uma coisa aqui? Sim. Ó, o meu celular estava lá na firma, eu uso meu celular para trabalho. Aí meu celular foi roubado dentro lá da firma, né? Eu falei, meu Deus, meu celular, acabei de ganhar, acabei de conquistar, foi roubado, tudo bem. Aí mudou-se a gestão, olha só como Deus, mas eu ficava aquilo, Senhor, eu perdi o meu bem, como pode? Eu estou fraquinho, não tenho mais. Aí mudou-se a gestão, eu fui até o diretor, o novo que entrou lá, e falei, ó, meu celular era para trabalho, ele foi roubado aqui. E eu não obtive resposta nenhuma, mas eu não obtive, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí ele foi atrás, tudo, irmão Giovanni. Aí no final o que aconteceu? Já tinha sido dado o veredito, era não, e tudo, mas ele falou, pelo que você me disse, eu vou mexer nesse caso de novo. Pois não é que ele mexeu no caso de novo, eu recebi os valores devidos pelo celular. Aí eu falei, eita Deus, o senhor mudou até o diretor. Mas é isso. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Tira o Deus sono do rei, faz qualquer coisa. faz. Deus move céus e terra para nos ajudar, né? Basta É que às vezes a gente pensa que o milagre vai acontecer assim, vai descer um anjo batendo asa, e nós vamos falar sobre vai isso estrondar também. o chão e vai não sei o que. E Deus trabalha, meus irmãos, igual aí. A gente precisa ter iniciativa Cava também. na terra seca. Cava na terra seca. E Deus vai encher do quê? Uma água que vai assustar o inimigo. Faz a sua parte aí e depois eu vou fazer a minha. No caso que afeta a minha primeira parte, só Sim. que aquilo ficou na minha mente, Senhor, eu perdi o meu bem, não tenho condições. Aí ele falou, se acalma, te aquieta. E aí ele resolveu tudo. Mano, o irmão Agostinho já deixa preparado 2 Reis 4, de 1 a 2, por favor. Irmã Helena, vamos trabalhar também, que a senhora está com frio, vamos movimentar o braço aí. Procura aí 2 Reis 4, de 3 a 7. Só vai ler mais versículos, vai ler 4 versículos, tá bom? Segundo livro de Reis 4, de 3 a 7. E o irmão Agostinho depois vai ler 4, de 1 a 2. Vamos lá. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos É primeiro ou segundo? segundo livro de Reis 4, de 3 a 7. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Um Agostinho, 2 Reis 4, de 1 a 2. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então naquele tempo os servos de Deus não era tudo rico? Não existia teologia da prosperidade, né? Então, irmãos, Eliseu aqui, quando Elias morre, quando Eliseu passa a tomar conta daquela, como é que fala? Não é rancha de profeta, mas era
Era uma É escola. a escola de profetas. Era como se fosse hoje a teologia, né? Onde são matriculados. Só que ali, Eliseu passa a tomar conta daquela escola de profetas. Que hoje nós deveríamos ter muito mais, né? Muitas pessoas aprendendo a palavra do Senhor. E essa mulher, ela declara que ele era servo de Eliseu. Então, nem todos aqueles servos de Eliseu que estavam naquela escola, a maioria eram casados, nem todos eram solteiros. Tinha muitos que eram casados, e esse era um dos servos de Eliseu, né? E ele o conhecia, pelo dito da mulher aqui, teu servo. Testemunho, né, legal? Deu testemunho, teu servo Eliseu. Ele morreu e deixou dívidas, né? E Eliseu conhecia, né? Então aí é hora dele entrar com a providência. Irmã Helena, 4, 3, de 3 a 7. Tá bom. Se eu errar aqui, o Simão me ajuda. Tá, a gente ajuda. Tá. Então disse ele: vai e pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a porta à parte o que estiver cheio. Então foi e trancou com seus filhos. Eles lhe traziam vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seus filhos: trazem ainda uma vasilha. Porém eles lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Continue, mas Até o 7. Tá. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus o que lhe disseram: vai e vende o azeite, paga as tuas dívidas e teus filhos e vive do resto. Amém. Desculpa aí. Que é isso? Deixa eu fazer um comentário. Irmãos, eu vejo às vezes que quando é feita a lição, a leitura da lição, alguns irmãos às vezes ficam tímidos de ler. Isso, mas pode ler, é para isso que nós estamos aqui na casa do Senhor. Não tem esse E negócio. não há grande, não há bom. Amém. Às vezes um teve a oportunidade de estudar um pouco mais, o outro menos e tal. Meus irmãos, aqui todos nós vamos para o mesmo céu, vamos para o mesmo lugar. Às vezes fica aí, às vezes o irmão pode ficar assim: poxa, eu posso ler, mas de repente se eu tropeçar aqui no português, nós estamos em casa, meus irmãos. Nós estamos em casa. Aqui não tem essa assim: não, porque vai falar correto, porque vai falar não. Hora que pedir para ler, não precisa, não tem medo, se tiver não. qualquer coisa que tropeçar, ninguém está aqui para apontar o outro, não, de maneira nenhuma. Nós somos um corpo e somos membros deste corpo. A orelha não é melhor que o pé, o dedão não é melhor do que a cabeça, nós fazemos parte desse corpo. Então, quando o professor falar aqui: irmãos, vamos ler, todos podem participar. Já é uma oportunidade para nós participarmos mesmo. Todos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de algum irmão que porventura venha sorrir, dar risada de alguém que errar numa leitura. Misericórdia, isso nunca poderia acontecer, não poderá nunca acontecer em nosso meio. Depois eu vou pedir para a irmã Helene ler também, viu, irmã Helene? Fica atenta aí já. Então, veja bem, o profeta, ele tinha conhecimento de quem era aquele servo dele, mas ele imediatamente já não fugiu à sua responsabilidade. Iniciativa, né? A iniciativa dele foi de usar a sua fé, e a fé daquela mulher, porque ela também teve fé de acreditar no homem de Deus, né? É uma coisa tremenda. Pastor, lê aí para nós aí, 2 de Crônicas 20 e 20. Olha, irmãos, olha o que o pastor vai ler aqui. Nós precisamos acreditar, velho. Tem hora que a gente não acredita, parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas precisamos acreditar. Antes de ler, deixa eu falar uma coisa. Às vezes, colocando aqui no lugar de Eliseu, às vezes, na posição que a gente está, financeiramente, ou na questão da saúde, você tem vontade de ajudar muita gente. Sim. Mas você não tem condição. Não. Aí o que a gente usa? É a fé. A fé. Porque quantas coisas, às vezes, quantas situações, às vezes a gente vê e fala assim: meu Deus, se eu pudesse, eu chegava lá e bancava, né? Resolvia, fazia. Mas a gente usa a fé. Desculpa que eu perdi o... 2 Crônicas 20 e 20. 20 e 20.
Foi o que Eliseu fez. E usar a fé é a melhor coisa, porque essa aí não falha. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Maravilha, olha, ela creu naquilo que o profeta estava falando, foi por isso que ela prosperou. O profeta disse o que ele disse, ela cumpriu na íntegra. Vai lá, arruma vasos emprestados com seus vizinhos, tranca. Após, sabe por que ele mandou trancar o quarto, mas é porque ele está dizendo ali que aquilo era um milagre exclusivamente daquela família. Não era para mais ninguém participar. É algo particular. Outra coisa que ele está dizendo, essa família, ela é assistida por Deus. Aleluia. Essa família, ela é assistida por Deus. Você vai lá e fecha a porta, porque isso é um milagre exclusivo para a sua casa. Então a gente precisa entender essas coisas, né? Às vezes quando a gente fica se maldizendo, Deus não me olha, Deus tem tanta coisa para fazer nas nossas vidas, na nossa casa, para a nossa família. Cabe nós realmente termos essa fé, essa compreensão que Deus continua a realizar as coisas nas nossas vidas. Deus. Né? E essa mulher, ela agiu como ele pediu, né? O interessante aqui, quando fala, o segundo tópico fala, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Não é, Bíblia, que ela tinha inúmeras depósitos. Ela tinha uma botija com um pouco de azeite. Mas todas as vasilhas que foram enchidas, foram enchidas daquela botija que ela tinha. Todas, irmã Lucilene, todo o azeite que saiu foi daquela botija que ela ia enchendo um, enchendo o outro, enchendo um, enchendo o outro, e não acabava. Não acabava. Nós lembramos aqui que o azeite não acabou, ele parou. Sabe o que eu vejo de interessante nesse milagre? Ela não veio de mãos vazias. Ela obedeceu e ela teve uma ação. E a fé, né? Então, parece aquele tamborete que a gente ouviu semana passada, né? Ela teve a fé, ela executou a ação e ela também tinha Deus, né? O tamborete que foi explicado. Sim, sim, que é do tripé. Então, olha, a quantidade de azeite que ela recebeu, ela não foi limitada por Deus. Ela foi limitada pelas vasilhas que ela tinha. Se tivesse do lado de uma faca. Se ela tivesse mais vasilha, meu irmão Agostinho, o azeite continuaria derramando. Igual o povo quando entrou na terra, né? Sim. Isso aqui é seu. Só que chegou uma hora que eles falaram, não, tá bom, a gente parou por aqui, dava para ter conquistado mais. Irmãos, a gente precisa entender que Deus quer te usar com um pouquinho que você tem. Você não precisa de muito para Deus te usar. Se tiver um pouquinho, tiver fé, Deus vai te usar. Davi tinha o quê? Um estilingue e 5 pedras. Deus usou ele para derrubar o gigante. Ele não tinha muita coisa. O que Moisés tinha quando chegou? Tinha só um bordão na mão. Deus toca nas águas. Toca que o mar vai se abrir. Deus não precisa de muito. Ele precisa de nós termos fé e confiar nele. Só o grãozinho de mostarda. Só o grãozinho de mostarda. Então Deus usou ela no que ela tinha, aquele pouquinho de azeite. Mas a fé daquela mulher em não retrucar. Às vezes nós precisamos eu preciso ver uma coisa. Não, a gente precisa ter fé. E Deus nos usar com aquilo que nós temos, que é pouquinho, mas que Deus realmente faz multiplicar. Deus, ele trabalha na simplicidade, né? Foi o que o pastor falou. Muitas das vezes a gente fica esperando aquele anjo descer na nossa frente para vir falar que vai fazer um milagre, mas não, Deus não trabalha dessa forma. Ele pode sim trabalhar, mas Deus trabalha na simplicidade. É com aquilo que a gente tem, como o senhor falou. Davi tinha ali as pedrinhas e o estilingue. Essa mulher, o que tinha? Tinha ali o vaso, que nem o pastor falou, um vaso simples, às vezes quebrado, na borda ali, mas foi aquilo ali que Deus usou. Sim. Então é dessa maneira que nós temos que entender que Deus age na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando aqueles grandes milagres, mas não, Deus. Uma coisa tão grandiosa. E outra, eu preciso ser
para Deus me usar, não. Você precisa ser crente, confiar em Deus, depositar a sua fé nele, que ele vai te usar. Sim. Não precisa ser, sabe, o não é isso que Deus requer de nós. Mas ele requer de nós essa confiança nele, né? Depositar nas mãos dele, do que é 5 pães e 2 peixes. Mas eu pus na mão de Jesus, alimentou uma multidão. É isso, irmão. É pegar o pouco que nós temos e pôr nas mãos do Senhor, para que Ele possa transformar em algo grande, algo que nos surpreenda. Um pouco de sabedoria, um pouco de força, um pouco de tudo. De né? tudo. E muitas das vezes, irmão João, muitas das vezes Deus faz na nossa vida, nessa simplicidade aí, a gente não vê, não percebe. Deus está livrando, Deus está te abençoando ali, e às vezes você nem percebe. Não percebe. Eu vou falar uma coisa, não estou aqui para me engrandecer nem nada, mas é por isso que todo dia quando eu vou orar, eu agradeço, Senhor, eu lhe agradeço, porque muitas das vezes eu não sou merecedor, não sou digno, não vejo, mas eu sei que o Senhor está cuidando, que o Senhor está me abençoando, então eu sempre oro assim, agradeço sempre a Deus pelas coisas que eu não vejo. E é isso mesmo, e a gente sabe que é assim. Deus está nos... Irmã Helene, já deixa na ponta da agulha aí, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, tá? Que vai falar da fé. Só vou ler essa parte aqui para nós encerrar. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas pelos vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou, quer dizer, parou, ele não acabou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Deus, Ele nos dá sempre com abundância. Glórias a Deus. O Senhor é fiel. Então Deus nos dá além daquilo que precisamos. Você vai fazer, nos seus filhos não serão mais levados. E era irmãos, lendo assim parece que é uma coisa, né, abrupta, não, mas era um costume da época. Se o pai de família morresse, deixasse dívida, meus filhos poderiam ser levados para pagar essa dívida. Trabalhariam um determinado, não que eles seriam escravos para sempre, mas eles trabalhariam um período até que se quitasse aquela dívida que eu havia deixado, né? Então, era uma coisa... Vamos pensar isso na realidade? Permita usar a irmã Luciléia, né? Sim. Que perdeu o esposo, e se alguém chegasse, além de perder o esposo, alguém chegasse e levasse todos os seus filhos. Isso. Que situação ficaria aquela viúva, né? Pois é. Quer dizer, eu perdi o marido, eu não vou ter o sustento e tal, mas não só a questão do sustento, mas ainda de ter perdido o esposo, os 2 filhos que seriam ali o seu apoio, seria tirado e seria levado. Mas aí a fidelidade de Deus, né? Porque mesmo depois de morto, meus irmãos, nós podemos orar, interceder, clamar pela nossa família, por muitas coisas. Às vezes os nossos olhos podem não contemplar no período que nós vivemos aqui na terra. Agora, uma coisa tem certeza: as nossas orações não se perdem no tempo. Verdade. Elas são depositadas diante de Deus. Sim. E ainda que nós não estivermos mais aqui, mas o poder da oração continua. E ao seu tempo Deus fará aquilo que precisa. Aquele homem já tinha morrido, mas por causa da fidelidade dele, a misericórdia de Deus continuou na casa para guardar a esposa e os filhos. Que maravilha. Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência. Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos também, meus irmãos, não esqueçamos disso, viu? Deus não desampara nem órfão nem viúva. Eu sei, a minha mãe foi viúva durante muito tempo, Deus sempre a amparou, Deus sempre cuidou da minha mãezinha. Deus já a levou, dorme no Senhor, mas enquanto ela esteve aqui na terra... Quando eu era viúva também, Jesus me guardou. Tá vendo, maneira? É assim, Jesus guarda e cuida das viúvas, né? A viúva de Naim está indo, enterrou o marido, vai enterrar o filho. Jesus se comoveu ali de íntima compaixão e deixou, falou: não vou deixar esse menino embora não, que ele tem ainda que ajudar a mãe dele. E ressuscitou aquele jovem. Então Deus sempre cuidou das viúvas e dos órfãos, né? Vamos lá. A fé e a obediência e família unida, isso é muito importante, irmãos. Fé, obediência e família unida. Já pensou se um filho, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso não, eu vou fazer isso que o profeta está mandando, isso aí não tem lógica. Como é que eu
sair aqui. Não. Do jeito que o profeta falou, a mãe se dirigiu a eles e eles imediatamente saíram, né? Fazendo... Não teve questionamento. Os filhos foram lá sem questionamento. E Deus se agrada disso. Quando não há questionamento, quando dá uma ordem, ela é cumprida, né? Ela não tem meio termo, não. Restrito. É coisa que nós temos que fazer para que o milagre possa acontecer. Nós temos que provocar o milagre, né? Se ela volta para casa dizendo assim, mas eu pensei que ia chegar aqui. Pensei que o profeta ia me dar o dinheiro para poder pagar a dívida, rapaz. Já ia dar o dinheiro para mim. Vai mandar eu não, mas ela foi lá e fez tudo que o profeta falou. Ela obedeceu a voz de Deus. Participante para que o milagre acontecesse. Ele não estava falando da cabeça dele, estava falando que Deus ordenara que ele falasse. Ele era a boca de Deus falando para aquela mulher. E ela obedeceu na íntegra. Aleluia, Senhor. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Aí a irmã Irene vai ler aí, Hebreus 11:6, por gentileza, irmã Irene. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é graduador dos que o buscam. Que maravilha! Tem que acreditar, se aproximou de Deus, acredita que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé, né? É o segredo, né? É o segredo. Obedecer, né? Ao Senhor e ter fé, ter obediência, né? Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias, é o que eu disse, né? Às vezes queremos coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, e não é isso que Deus quer. Tudo bem, meu querido? Pode ficar à vontade. Como é o nome do irmão? Wagner? Seja bem-vindo, Wagner. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica, estamos caminhando aqui para o fim, mas você é muito bem-vindo, viu? Glória a Jesus. Coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Quer dizer, era algo daquela família, era algo que realmente era daquela família, não era para outras pessoas, né? Então, isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Então, que possamos realmente ter uma família aqui unida aos pés do Senhor, porque nós entendemos que é assim que Deus quer agir, é assim que Deus quer trabalhar na nossa casa, na nossa vida, no seio da nossa família, e promovendo sempre coisas boas, sempre aquilo que nós achamos que não é possível, para nós não é. Mas quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nos colocamos na dispensação dele, o milagre vai acontecer. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Nós que precisamos realmente observar essas coisas. Deus fala muitas vezes para nós, fazendo de um jeito, nós queremos fazer do nosso jeito, porque é do nosso jeito que vai dar certo. Não, vai dar certo do jeito que Deus falou. É assim que vai dar certo. Pode falar, irmã Helena. Quando eu fiquei viúva, aí o meu marido não trabalhava nesse estado. Ele tinha saído do serviço, mas ele tinha deixado 2 carteiras registradas quando ele morreu. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque ele não trabalhava, estava trabalhando, estava com a carteira lá registrada, mas não tinha nada a ver. Aí quando foi um dia eu estava deitado em cima da cama e Deus falou assim, levanta que vai para o advogado. Ela é doida. Levanta e vai para o advogado. Aí eu obedeci aquela voz, porque falou tão forte assim, sabe? Falou por 3 vezes, levanta e vai para o advogado. Aí eu levantei e fui. Quando eu cheguei lá naquele advogado, eu vi as carteiras que meu marido tinha. Ela olhou a carteira e falou assim, olha, Daniela, a senhora tem filho? Se tem os 5, parece assim, todos 5 estudos desse marido, sim senhora. A senhora pega essa carteira, leva no NPS, que o NPS vai resolver para a senhora. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, cheguei no NPS, o NPS mandou que eles me dessem o que era
de conta do meu marido, né? Certo. E ainda me der sustento, tudo carimbado na carteira, que era para poder pegar a pensão. Aí o cara falou assim, não, fui para firma, e quando ele olhou aquilo ali, disse, não, pode, se vier para lá, não quero saber disso não. Voltei e fui no PS de volta. Cheguei lá só, ele disse que não vai querer não fazer isso não. Aí o cara do NPS falou assim, como é que é a história, rapaz? Vai dar um chapéu na minha cena? Ele É isso? sentou-se lá na máquina, bateu em uma carta e disse, eu ia para pedir para você lutar 2 anos, foi agora que você foi 3 anos, pague o que é da viúva e pague os filhos, tanto, cada filho vai receber tanto. E ele teve que pagar. Vai, é isso aí. E aí quando eu voltei para o NPS pegou e fez a minha pensão, eu vou falar para eles, só vai receber daqui a uns 4, 5 meses, não foi por 7 dias. Olha que bênção. Mas Deus cuida da viúva, Deus cuida. Bom, o terceiro ponto vai falar da morte que havia na Bahia. Aqui tem uma coisa que eu nunca sabia disso, pastor Emerson. O senhor que é da Bahia, que nem eu, já ouviu falar que farinha é usada como antídoto para veneno? Primeira vez que eu ouvi falar. É por isso que agora eu descobri porque que baiano não fica doente. Baiano não fica doente. Já usa para 2 coisas. Ele usa para engrossar o feijão e também é antídoto contra veneno. Eu nunca sabia disso. Aprendi pela palavra de Deus. A primeira vez que eu ouvi dizer que farinha é antídoto contra veneno. Ai, Deus é tremendo. Farinha é antídoto. É por isso que o nordestino não morre fácil. Não morre fácil não, o nordestino gosta da farinha. Farinha é bom demais. O Cláudio Martins dizia que a farinha ela serve para esfriar o que está quente, engrossar o que está fino. O Cláudio Martins era cearense, era 3 coisas que ele falava, que era esfriar o que está quente, engrossar o que está fino, e era outra coisa que ele falava que eu não me lembro. A farinha grossa, agora. Farinha grossa. Vamos lá. Ai, Deus. A escola de profetas, os filhos. Quando Eliseu acaba de através de Deus operar esse milagre lá na Guerra dos 3 Reis, salvar os 3 reis, ele volta para a escola de profetas. Nós falamos aqui que era uma média de 100 estudantes. Quando Eliseu recebe a capa de Elias, que ele volta, que ele atravessa o Jordão, vocês podem ler lá que já tem 50 homens ali que estão esperando, mas essa escola provavelmente tinha em média 100 estudantes nessa escola. E nessa época tinha uma coisa tremenda, que pode ser comparada aos dias de hoje, né? A escassez era terrível, era uma fome terrível ali. Então Eliseu ele estava no meio de 100 pessoas e com fome. Era a escassez de comida. Dependia dele, né? Dependia dele. Ele era como se fosse um pai ali para eles. Eliseu ali representava um pai para aquela escola de profetas, né? Então você imagina 100 homens com fome. Não era mole não, né? Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Então veja que o papel deles ali era realmente ajudar, né, a combater a idolatria. Então eram homens tementes a Deus, né? Como hoje nós temos as escolas teológicas, né, que abrangem tantas pessoas que querem aprender mais, e justamente para combater, para errar menos, para poder ter subsídios bíblicos para combater muitas coisas que vão contradizer a palavra do Senhor. Não era diferente daqueles dias, né? O profeta ali, ele tinha aqueles alunos e que realmente eles estavam ali se preparando, e por isso existia muita perseguição realmente. Nós falamos no começo daqueles reis que destoavam, né, da vontade de Deus, como Jorão, como Edomita, e como outros reis de Israel que estiveram, né, que levantaram altares a Baal. Então esses estudantes, eles estavam aprendendo junto com o seu mestre ali, Eliseu, antes Elias, agora Eliseu, para que pudesse combater a idolatria, que realmente hoje também existe muito, né? E a gente vê tantas coisas acontecendo no dia de hoje. Quando você ouve alguém dizer na televisão aí, a Bíblia ela precisa ser redigida, ela está ultrapassada.
O que se falou há 2000 anos atrás não se pode pregar no dia de hoje. Quer dizer, o Deus de 2000 anos atrás não é o mesmo Deus de hoje. O que ele falou lá não serve para hoje. O que era pecado há 2000 anos atrás não é pecado hoje. E a gente precisa combater isso. Como nos dias deles lá eles combatiam também. Aprendiam para que pudessem combater. Então eles dependiam do profeta, né? E já quase 10h20, nós vamos caminhar aqui para o final da morte na panela, como eu disse, que havia pessoas com fome ali, né? Havia uma escassez de comida, e eles dependiam realmente de um auxílio, de um alimento, né? Mas, deixa eu ler aqui, 3:38, deixa eu, peraí, os irmãos entenderem. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloctidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai-a de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então, depois que eles fizeram aquele ensopado lá, que eles pegaram aquela erva brava, agora vão comer, e umas que já sente um gosto ali amargo, alguma coisa, diz: não, tem morte na panela, tem morte na panela, vamos chamar o homem de Deus. Recorreram realmente ao homem de Deus. Irmãos, é uma coisa tremenda. Eu li no começo aqui 21 passagens onde fala dos prodígios e milagres que Eliseu realizou por intermédio da vontade de Deus. E é um homem realmente ao qual você não vê. Quando eles vão lá, que ele faz flutuar o martelo, o machado, lá era muita gente aqui, e aí ficou pequeno lá o lugar, e um dos moços fala: vamos aumentar isso aqui, vamos aumentar. E ele ainda convida ele para ir junto, ele vai junto. Também aqui é uma coisa, né? Vai fazer alguma coisa, sempre convida Deus para estar com você. Eles convidaram o homem de Deus, chegou lá, deu alguma coisa errada, mas o homem de Deus estava junto. Falou: não, você não vai perder o machado, não. Fez flutuar o machado. E assim, aqui nessa passagem, você vê que eles não têm o que comer, não tem a quem recorrer. O homem de Deus pede para que eles façam, eles vão lá, faz, e aí acaba acontecendo uma coisa ruim aparentemente, mas Deus estava presente naquele lugar, porque o homem de Deus estava ali, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não colocamos Deus em primeiro plano. Mas quando Deus está em primeiro plano, ainda que as coisas pensamos que saiu errado, não, Deus está no controle, como ele estava aqui nessa situação. Poderia morrer gente ali? Não, mas Deus estava no controle. Deus usou a farinha, Deus usou o Eliseu para pôr a farinha na panela, além de engrossar o caldo, esfriar o que estava quente, ele curou o veneno. É coisa tremenda, irmãos. Pode falar, pastor Everson. Que ele, como ele aprendeu a ser submisso, a servir Elias, ele também passou isso para aqueles que estavam aprendendo dele, né? Não basta ser discípulo, mas o mais importante é você fazer discípulo. Por isso que o ministério de Jesus até hoje é o ministério que mais cresce, porque Jesus não apenas veio e fez aquilo que enviado pelo Pai, mas ensinou, né? Deixou os discípulos. E nós vemos que, assim como Eliseu não fazia nada sem antes estar sendo postando Elias, nós vamos ver agora também que esses homens lá, quando eles vão trabalhar para aumentar o rancho ali, a casa, eles também compatiam com o seu líder, que é Eliseu.
E não apenas diz para ele, o lugar está pequeno, vamos aumentar. Mas o Senhor vai conosco e só vai. Jesus disse que não pode andar dois no mesmo caminho se não estiver de acordo. Então eles estavam fazendo algo que nasceu no coração deles, mas que teve a aprovação da sua liderança. Eu disse para os irmãos, nós iniciamos um trabalho, mas antes de nós iniciarmos aqui, a primeira coisa foi comunicar com o nosso pastor. De acordo. Porque se está de acordo, tem a bênção de Deus, porque o reino dividido não subsiste. Mas se tiver a concordância, se dois concordassem em criar alguma coisa na terra, é concordar no céu e o milagre acontece. E a grande dificuldade que a gente vive hoje é essa de que cada um quer puxar para um lado, cada um quer fazer do seu jeito, porque parece que consultar alguém nos torna pequeno. Verdade. Parece que eu não tenho entendimento, eu não sei, e não é isso. Pelo contrário, nós estamos nos humilhando para sermos exaltados pelo Senhor. A lição que nós tiramos aqui, como é importante ter um líder dirigido por Deus. Eliseu era um homem dirigido por Deus e tratava os seus discípulos como filhos. Tinha um cuidado deles como se fossem filhos. Então, quando você tem um líder que é realmente dirigido por Deus, a tendência das coisas darem certo é muito grande. É muito grande, né? Eliseu era esse homem. Eu até quero que tem um outro homem na Bíblia que trata os seus como filhos também. O irmão Eli vai ler 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 9. Olha o tratamento de Paulo. Então, irmãos, é de suma importância nós termos líderes que são realmente homens dirigidos por Deus, usados por Deus, impelidos pela vontade de Deus. Isso é importante demais. E o tratamento desses homens é totalmente diferente, irmão Eli. Eles não querem ter pessoas para que eles possam subjugar, não, eles querem terem pessoas ao seu lado para que eles possam ajudá-las, que possam caminhar junto com eles, que possam servi-los, mas que possam ter ajuda, que possam ser amparados por eles, porque realmente são pessoas que têm a direção de Deus. Então nós ficamos felizes quando vemos homens que realmente são dirigidos por Deus, homens que são nossos exemplos, são líderes, mas são dirigidos, direcionados por Deus. Pode ler, Eli, 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 9. Irmão João, só fazendo um comentário dessa lição também eu aprendi quando foi inventado o pirão. Foi inventado o pirão. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, pregamos o Evangelho de Deus. Que coisa, né? Paulo está ensinando, mas no mesmo instante está tratando como filhos, como alguém que cuida como filhos, né? Que é o mesmo tratamento de Eliseu. Então, homens que realmente são vocacionados, que são líderes e são vocacionados por Deus, que têm a direção de Deus, sabe? São pessoas que realmente vão agregar, vão fazer com que cresçam as pessoas espiritualmente, em todos os sentidos, porque o tratamento é diferente. O tratamento é diferente. Ele não vê em mim ou no Eli ou em outro alguém para ele subjugar. Ele vê alguém para caminhar junto, para instruir, para que essa pessoa também possa crescer, possa ter conhecimento, né? Possa galgar algumas posições. Então esse é o verdadeiro líder. É a pessoa que cuida daquele que é liderado com autoridade, né? Porque Eliseu tinha autoridade de líder, mas também com uma responsabilidade de ser um pai, de ser alguém que acolhe na hora da dificuldade, na hora das necessidades. Tem sempre um pai ali, que tem um direcionamento de Deus,
Não é direcionamento dele, é direcionamento de Deus, dado por Deus, para que ele possa dar ali o respaldo para aquelas pessoas. Para finalizar, eu quero ler a conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com as pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Trocando aqui em poucas palavras, provoca o seu milagre, busque ao Senhor, jejue, faça aquilo que agrada a Deus, não fiquemos de braço cruzado, vamos nos expor, sair da nossa zona de conforto e fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Vai ter a nossa participação, sim, nós precisamos, né? Josafá, ele não ficou lá, quando ele viu a situação chegar, ele não cruzou os braços, não. Vamos buscar Deus, cadê? Chama aí alguém que tem intimidade com Deus. E foi por isso que aconteceu o milagre. Então nós também, como servos do Senhor, nós precisamos nos movimentar na direção de Deus, em buscar ao Senhor, para que as coisas possam acontecer de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor, está com o senhor aqui, retornando à direção do senhor. Eu vou lá dar um toque para os jovens. Outra vitória. Glória a Deus. A aula lá em cima está tão boa que vocês vão... Deixa eu dar um toque. Tá bom, né? Bom, eu estou voltando para casa mais feliz e vou retomar o consumo de farinha, viu? Porque... Meus irmãos, não é no objeto, né, que vai determinar o milagre, o que vai acontecer. Primeiro Deus criou todas as coisas, inclusive a farinha também foi Ele que criou, né? Se Deus usou, como já foi falado aqui, para que através de Eliseu, um pedaço de madeira fizesse com que um machado, eu não sei se tem alguns irmãos aqui, o Alex talvez se fosse melhor para responder sobre isso, mas se algum irmão souber, por exemplo, também não diz aqui específico que a profundidade estava aquele machado, mas eu não sei se a água ela chega a fazer uma barreira térmica, uma barreira, no caso que o imã ele pega ali, né? Mas eu não sei se a água ela chega a fazer essa barreira dependendo da profundidade que tiver. Mas imagina que nem o imã foi usado, foi um pedaço de lenha, um pedaço de madeira comum. Ele bate na água e o machado flutua. A gente fala, mas é impossível. Literalmente, para o homem, para o ser humano, é algo impossível. Pastor, Pois não. aquele machado era emprestado, né? Eles falam que era emprestado. Ia causar muito transtorno se ele não fosse recuperado, né? Sim, porque primeiro é o seguinte, imagina você pegou, eu aprendi desde pequeno que assim, aquilo que você pega emprestado, você tem um zelo 2 vezes, Sim. porque o que é seu, se você quebrar, é prejuízo, mas é seu. Agora uma vez que você pega emprestado, qual que é o correto? Se eu peguei emprestado, eu tenho que devolver, não é meu. E se eu perdi aquilo, eu vou ter que comprar outro para poder repor. Então o prejuízo é 2 vezes. E naquela época não tinha essa ferramenta igual tem hoje. Exatamente. Então o zelo tem que ser sempre dobrado, né? Tem que ser sempre dobrado. E aí o que acontece? Imagina a situação que iria acontecer. Ali o rancho do profeta, emprestei um machado para esse pessoal aí, ó. Nunca mais deu. Diz que o Eliseu é homem de Deus, eu emprestei um machado, perderam o meu machado e até hoje. Entendeu? Era algo emprestado. E aqui na terra, tudo que nós temos é emprestado. A gente tem que lembrar sempre disso. O esposo é emprestado, os filhos é emprestado, a casa é emprestada. Pastor, mas como assim? Mas o casamento não é até que a morte nos separe. Sim, mas não, a esposa não é nossa, o esposo não é nosso, pertence a Deus, porque no tempo que Ele quer, Ele é o dono.
do tempo que Ele quer, Ele retira e Ele leva. Então é emprestado, nós temos por um tempo. Nós vivemos aqui por um tempo, estamos nessa terra emprestados, somos peregrinos, estamos aqui por um tempo. Então o que acontece? Era algo impossível, né? Bater lá na água e de repente o machado flutuar. Aí a gente vai para a Bíblia, tem algo mais impossível ainda. As pessoas que morreram aí nos naufrágios, aí em altos mares, né? Morreu, o corpo desceu para lá, tudo bem que o espírito volta para Deus, mas a Bíblia diz que naquele grande dia Deus vai chamar e cada um vai ter que apresentar. Mar, apresenta os seus mortos. Né? Então esse é o Deus que a gente serve, que faz aquilo que a nossa mente minúscula não consegue entender. Humanamente nós não conseguimos entender. Os jovens, quem vai estar falando hoje aí? Já a oportunidade. Bem, irmãos, com a parte do Senhor. Amém. Nossa lição hoje foi sobre Miqueias. Foi Miqueias, Deus quer obediência de coração. Então, estamos estudando sobre os profetas menores, né? E sobre Miqueias, um ponto muito interessante que a gente aprendeu é que Miqueias era um camponês, um homem simples, mas que Deus chamou ele ali no estado que ele estava, né? Para profetizar, para falar a verdade ali para o povo. E um ponto aqui interessante também a gente no começo já coloca os primeiros tópicos, que é o quê? Que a gente tem esse molde errado de falar assim, simplicidade, pensar que a pessoa é simples por ser menos favorecida. E não tem nada a ver isso. A pessoa é simples, a pessoa é humilde, porque a questão financeira isso não tem nada a ver. É o modo errado da palavra que a gente costuma usar. A pessoa é simples, fulano é humilde, achando que é questão de dinheiro, mas não tem nada a ver. Até ele coloca assim, pode ter um pobre, uma pessoa que não tem dinheiro, e não ser uma pessoa humilde, não ser uma pessoa simples. E um cara que tem tudo, um rico, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa simples. Então, é um conceito errado que nós temos. E ali, Miqueias começa a profetizar ali para o povo, falando o seguinte: olha, ouve com atenção o que eu estou falando aqui para vocês. Vocês precisam se arrepender, porque ali fala que na época ali de Ezequias, que era o do rei que apareceu, ele restabeleceu algumas partes do culto, as liturgias. Só que estava tudo andando bonitinho os cultos ali, cultos de terça, cultos de quinta, cultos de domingo deles ali, estava andando tudo certinho. Só que o coração deles não estava fazendo o que era correto a Deus. Não estava fazendo o que era correto a Deus. Falava que o sacerdote era comprado, era corrupto. Os outros profetas que andavam ali no meio também eram corruptos. Então tinha uma desigualdade social tão grande que quem deveria combater estava na corrupção e ia combater. Então levanta Miqueias aí para falar assim: ouve com atenção, vocês precisam ter atenção nisso daqui, porque Deus vai julgar vocês. Se vocês não se arrependerem, Deus vai julgar vocês. Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo e o julgamento de vocês vai estar vindo. Mas mesmo assim, o povo continuou andando ali da forma que queria. E um ponto também que a gente aprendeu sobre a questão do avivamento, que até o autor coloca aqui. O avivamento é um culto que eu vejo um monte de pessoas chorando, um monte de pessoas saem correndo, um monte de pessoas gritando na igreja. Isso significa que isso é avivamento? Biblicamente falando, isso não é avivamento. Avivamento, que está aqui o ponto principal que até o autor coloca aí, traz base bíblica para isso, que é o quê? Mudança de vida. Como que eu sei que uma pessoa foi avivada? Quando ele deixou as coisas erradas que ele fazia e fez as certas agora. Mudança de vida, isso é avivamento. Sair correndo, sair chorando, até coloca aqui, são coisas momentâneas. O camarada pode vir aqui no culto, ficar chorando aqui meia hora, voltar para casa e fazer todas as coisas erradas. Foi avivado? Não foi nem um pouco avivado. Então ele coloca isso para o povo. O povo ouvia ali, ia para os cultos, fazia todos os rituais certinho, mas por dentro estava tudo errado ali. E é isso que Miqueias estava combatendo. Eu quero só ler a conclusão aqui, para finalizar, que fala assim: os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isto se torna uma prática mecânica, que desprovida da justiça e da caridade, não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. Quem nunca ouviu isso? Até citei aqui: nossa, o Patrick é um menino tão bom, ele vai para a igreja. Isso demonstra mal. Quem nunca ouviu isso? Fulano é uma pessoa tão boa, nossa, é um rapaz direito, vai para a igreja. Está aqui. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. Isto pode ser perigoso. Cultuar o Senhor é bom, é bíblico. Entretanto, para Deus, o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas é como vivemos no mundo e como tratamos
as pessoas. Então foi isso, para abrir essa oportunidade. Maravilha. Irmãos, por isso que essa frase não é minha, mas por isso que sempre às vezes eu coloco lá e posto. A maior escola teológica. Quando nós temos a oportunidade de estar na escola bíblica dominical, nós estamos aprendendo a palavra de Deus para não deixarmos ser levados por ventos de doutrinas, por ensinamentos humanos que não têm nenhum fundamento bíblico, né? E fiquei feliz em saber que o Miqueias foi chamado para falar a verdade. Olha aí, Miqueias. Está vendo? E foi chamado do jeito que você estava, como cada um de nós fomos chamados do jeito que estávamos, para mudar a situação daqueles que estão à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Também queremos nesta manhã dar um bem-vindo com muita alegria ao nosso irmão Wagner. Pode dizer, vizinho, o Capitão Ulisses é a próxima aqui na frente, né? Ele falou que mora ali na Capitão Ulisses e está acompanhado da sua filha, Vitória. Ali a Vitória, mais uma vitória, ó. Maravilha, né? Mais uma vitória, já teve uma vitória. Cadê a Vitória daqui, ó? Ó a sua chará ali. Tem mais uma também, da irmã Camila. Ah, é verdade. Vamos dar um bem-vindo para o nosso irmão Wagner e para a sua filhinha Vitória. Vamos dizer uma alegria nessa manhã, 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoa, alegria, prazer de ter aqui conosco. Nós, logo após encerrarmos aqui, teremos um café aqui no andar de cima. O convidado está participando conosco. E nem só de café vive o homem, né? O café sempre vem acompanhado de pão. À noite nós teremos a mesa aqui com o pão e o cálice, símbolo do corpo e do sangue de Jesus que se entregou na cruz do Calvário por nós. Hoje à noite é o nosso culto de Santa Ceia, tem início às 18 horas. O irmão também é nosso convidado. Se for possível estar conosco, será um grande prazer de recebê-los aqui. Meus irmãos, dispensa comentário aqui da aula, muito bem aplicada. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Giovano, Deus continue usando. Foi dito aqui de diferença de riqueza e de simplicidade. Eu gosto do Gilvan porque ele é rico, ele é simples. Graças a Deus por isso. É rico e é simples, né? Acho que daqui dessa congregação, acho que o irmão que eu conheço mais tempo é o irmão Gilvan. Acho que é, né? E graças a Deus, Deus continue abençoando a sua vida. É sempre a mesma pessoa e que Deus continue usando assim. Também para os que chegaram por último, justificando a ausência do pastor Nilson, que está trabalhando. E aonde está o pastor Nilson, você vai ver atrás. Carol, você vai ver atrás. O Lucas, uma vez que ele não pôde estar, meus filhos aqui não estão. E também, como já foi justificado aqui, a irmã Karen e o Daniel, que por conta aí da vacina não puderam estar conosco aqui nesta manhã. Meus irmãos, logo à noite, se o Senhor nos permitir, como já disse, nós teremos um culto de Santa Ceia. Traga o seu coração pronto. Não é para pedir, não. É para agradecer a Deus. Se nós chegamos até aqui, se nós temos o privilégio de ouvir tudo isso que nós ouvimos aqui nesta manhã, e saber que em meio a todas as nossas falhas, o Senhor tem nos conservado com vida, nos dado a oportunidade de estar cada dia aprendendo, para que a gente possa melhorar, como diz o pastor, nosso pastor Daniel, sempre melhorando, que é um texto bíblico do livro de Tito, se não me falha a memória. Que nós possamos estar aqui à noite agradecidos a Deus pelo sacrifício de Jesus no nosso lugar. Não é um culto qualquer, não é mais um culto, como já foi dito aqui, não é uma coisa automática, é mais uma ceia, eu vou lá, pego o pão, pego o cálice, não. É algo importante e que deve ser lembrado com muita reverência e com muita alegria no nosso coração, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Amém? Ficamos em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Deus também pelo lindo trabalho que foi realizado ontem. Eu cheguei da sede, quando eu li lá que o pastor Nilson mandou, pastor, hoje foi 306 marmitas. Eu falei, oh meu Deus, só temos que dar glórias a Deus, né? Glórias a Deus, mais uma vez, os irmãos foram, realizaram o trabalho e voltaram em paz, porque a obra é do Senhor e Deus tem cuidado e tem suprido a necessidade a cada dia e nós agradecemos a Deus, né? Vamos orar. Amado Deus, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, nesta manhã, pela tua misericórdia, Senhor, meu Deus, como a tua palavra descreve, que é de geração em geração, e por causa da tua misericórdia nós não somos consumidos vivos.
Deus, obrigado por esta oportunidade de chegar mais uma vez nesta casa de oração, poder sentar, ouvir, aprender, relembrar aquilo que talvez já conhecíamos, mas mais uma vez, Senhor, trazer uma reflexão para dentro de nós. Saber que o Senhor não mudou, o Senhor mesmo, que foi na vida de Elias, fez também na vida de Eliseu e quer também neste tempo usar as nossas vidas. Meu Deus, perdoa-nos quando muitas vezes, Senhor, nós não permitimos ou não deixamos ser usados pelo Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nos apresentar diante de Ti e dizer: Senhor, o que queres que te faça? Para que o Senhor possa ter em nossas vidas a liberdade, para que através das nossas vidas, não nosso, mas o Teu nome, Senhor, continuará sendo glorificado, continuará sendo exaltado, como nesta manhã, Senhor, nós glorificamos o Teu nome através dos feitos da vida dos Teus servos. Meu Pai, somos a Tua igreja dos dias de hoje, somos os Elias, os Eliseus deste tempo, Senhor, meu Pai. Tira de nós, Senhor, meu Deus, todo o comodismo, tira de nós toda a timidez espiritual, mas que nós possamos nos apresentar ao Senhor, deixando que o Senhor venha verdadeiramente cumprir em nossa vida o Teu propósito, a Tua vontade e o Teu querer. E como está escrito na Tua palavra, os Teus pensamentos são melhores do que os nossos. Pai Santo e Poderoso, mais uma vez apresentamos os Teus servos que não puderam estar aqui nesta manhã. Continue guardando a cada um deles. Queremos agradecer pelo alimento ali que está preparado. Aqueles que contribuíram, os que prepararam, Senhor, nós Te agradecemos. Venha a Tua bênção sobre este alimento para o sustento do nosso corpo. E pedimos também a Tua providência e a Tua misericórdia em favor daqueles que nada têm, para que eles também, Senhor, possam ser alcançados pelo Senhor e possam saciar, Senhor, meu Pai, a sua fome. Meu Deus, em nome de Jesus, quantos nesta manhã se encontram na mesma situação que se encontrava aquela viúva? Mas em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que não mudou, alcança, socorre, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, libertando, Senhor, aqueles que estão cativos, curando aqueles que estão enfermos, dando ânimo àqueles que estão parados, abrindo os olhos espirituais daqueles, Senhor, meu Deus, que não conseguem contemplar a Tua misericórdia e o Teu poder. É o pedido que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Juntos vamos confirmar dizendo: amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E os nossos irmãos da live nós retornaremos às 18 horas em nome de Jesus.